Tudo bem, meus irmãos? Hoje vamos continuar, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Nós vamos continuar com a vida cristã na prática. O que eu tenho que fazer? Eu sou cristão, e agora? O que eu tenho que fazer? Vamos falar de vários assuntos, e hoje é da oração. É parte importante do cristianismo, a oração. Eu vou tomar por base esse diálogo aqui de Lucas capítulo 11, versículo 1, onde Jesus estava orando, Olha o que diz aí. E aconteceu que, estando ele a orar em um certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Aqui duas informações importantes. Primeiro, que João ensinava os seus discípulos a orar. E que esse discípulo pensou que a oração dele não estava muito boa. Então ele pediu para Jesus essa explicação. Isso nos ajuda muito, a nós também, no nosso tempo, ajuda muito, esse pedido desse discípulo que achou que não estava orando provavelmente adequadamente. Ao observar a oração de Jesus, ele viu que podia melhorar, Então, antes de orar, ele dá alguns conselhos. Eu vou tomar por base a oração modelo de Mateus, capítulo 6, tá? Mas 2 versículos antes, a oração, Mateus capítulo 6, o verso 9, começa aquela oração modelo. Algumas Bíblias vem escrito um títulozinho ali por cima, oração modelo. Antes de começar a oração, ele faz 2 colocações importantes. Tem mais aí para trás, mas essas 2, antes da oração, é bem importante, tá? No verso 7, ele fala: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Então, não é para você ficar repetindo a oração, aquela coisa toda. Que orar é falar com Deus. Então, ele está advertindo para a gente não fazer uma oração vazia, uma oração que não adore, que não se chegue a Deus. Eu vou ensinar para vocês, dentro da estrutura da oração, como é que eu faço a oração, e certamente que Jesus não fez essa oração repetitiva. Ele fez uma oração falando com Deus, como a gente vê em outros pontos aí as orações de Jesus. Então, essa aqui especificamente, ele colocou ela para servir de modelo, tá? Então, antes de orar, você já observa isso, não vai fazer as vãs repetições. Muita gente faz isso, tá? Que faz essas repetições, mas não é adequado, a oração não é isso, Segunda colocação, ele fala de que Deus sabe o que nós vamos pedir antes da gente pedir. Então, ele diz: não vos assemelheis, pois, aos gentios, aqueles que pensam que por muito falar serão ouvidos, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Então, antes da gente pedir, ele já sabe o que precisamos. Então, temos que ter isso em mente também, porque a nossa oração tem que basicamente ser uma adoração. Porque como que a gente adora? A gente adora pela oração, pela pregação, pelo dízimo e a oferta, pelas contribuições, que eu queria dizer, e de várias outras formas, pela música, porque orar, adorar, é você elogiar, colocar Deus no seu lugar, como a gente viu no outro vídeo lá. Volte lá, assista o vídeo que você vai entender melhor a adoração. É melhor entender bem a adoração para depois falar de oração. Por isso que eu deixei esse daqui em seguida do outro, tá? Vamos ver aqui a oração modelo que ele deixou para nós. Aquela oração que muita gente faz ela até repetitivamente, Faz isso aqui 10 vezes, 20 vezes, ou todo dia, Mas ele já nos alertou 2 versículos antes desse aí, que não era para a gente fazer vã repetição, porque era para a gente orar mesmo, adorar, tá? Era para a gente falar com Deus. Oração é falar com Deus, tá? Mateus 6, 9, vou começar, vou até o 13, Vou ler aqui. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o teu nome. Todo mundo conhece essa oração, né? Eu vou repetir porque eu vou detalhar ela, tá? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele disse o seguinte: essa oração é a oração ideal. Essa oração é o modelo de oração ideal. Mas não que isso precise ser repetido. Alguém pergunta, mas você não faz a oração do Pai Nosso? Eu evito, porque eu faço a minha própria oração, eu coloco a minha própria, tá? Por quê? Porque a própria Bíblia fala que não é para a gente ficar repetindo. Então, se eu já orei essa oração modelo uma vez, duas vezes, três vezes, estou repetindo, tá? Então, não é esse o objetivo. O objetivo da oração é outro, tá bom? Então, com base nisso, eu vou mostrar para vocês a estrutura da oração, porque é Jesus ensinando para nós como é que nós devemos orar. Bom, já que ele está ensinando, então vamos aprender, né? Vamos pegar por partes aqui. Esses dois primeiros versículos aqui, vocês vão observando que o verso 6 e o verso 10, o verso 9, o verso 10 do capítulo 6 de Mateus, diz, portanto, vós orareis assim. A oração começa dali, 2 pontos, aí vai, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vocês perceberam o que é isso aí? É adoração, é adorar, é colocar ele no lugar dele, tá? Como a gente aprendeu na aula passada. Está chamando ele de Pai, né? Pai nosso que está no céu, né? Santificado é o nome do Senhor. Então, isso tudo é adoração. Esses dois versículos aí tá fazendo, né? Tá colocando ele no lugar que é dele, que é de rei, que é de nosso Pai, que é de nosso, né? Então, a oração sempre começa com adoração. Sempre. E se eu adorar, esquecer de pedir, não tem problema esquecer de pedir, porque ele sabe, ele já avisou para nós antes, né, no versículo anterior, verso 8, que antes da gente pedir, ele já sabe o que nós precisamos. Então, se eu só adorar, eu fiz uma oração perfeita. Se eu repetir, a oração não ficou perfeita, porque ela não traduz o que eu quero falar com Deus. O que eu quero falar com Deus? Eu quero exaltá-lo, eu quero falar das maravilhas, das grandezas, eu quero falar que ele é soberano, que é o Criador do céu e da terra. Seja qual for a sua adoração, ela é por momento, é o que você está sentindo naquela hora, tá? Então, adoração é primordial na oração. Então, quando a gente aprende a adorar, e a gente tem até mais tempo de oração, a gente consegue uma oração melhor, né? A gente consegue uma oração mais ampla, porque a gente aprendeu a adorar. Se a gente não aprender a adorar, a oração fica falha. Porque tem gente que vai orar e só sabe pedir, foi isso que ele ensinaram para ele, mas Jesus nos ensinou que eu devo começar adorando, tá? Então ele fala, vamos orar, vamos, mas eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Não é esse o objetivo da oração. O objetivo, ele sabe o que nós precisamos. Tanto que veja o pedido, é só esse versículo, o menor versículo da oração é esse aí, o verso 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é para daqui 100 anos, não é para daqui 30 anos, não é por mês inteiro, de cada dia. A gente ora e pede, Senhor, a minha necessidade diária, o Senhor supre. Pronto, acabou. Ele sabe o que você precisa. Não, tem que ser específico, tem que falar a marca, tem que falar o modelo, o tamanho, tal, nada disso, nada disso. O essencial é a adoração e não o pedido. A adoração é essencial e não o pedido. O pedido, né, você pode pedir. Não sou contra, a pessoa pode pedir o que quiser, mas ele fala, seja feita a tua vontade, não a minha. Pronto, ele pode pedir, porque se ele pedir alguma coisa fora, se ele mesmo colocou que seja feita a vontade de Deus, então é Deus que vai determinar isso, tá? Então, na estrutura da oração, eu começo adorando, depois vem o pedido, né, na estrutura que ele nos ensinou. Olha esse aí, Mateus 6,12, né? E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E se eu disser para vocês que esse versículo 12 aqui é mais importante do que aquele versículo 11 lá, tá? Perdoar é mais importante. E ele vai explicar por quê, não sou eu que estou falando, é ele, né?
Depois que terminar a oração, ele vai explicar por que esse versículo aqui é importante. Essa é a segunda parte mais importante. A primeira é a adoração, adorar o Senhor na sua oração. A segunda é dar e oferecer e receber perdão, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos, tá? Bom, outra parte essencial que está na estrutura da oração é o livramento dos problemas, das dificuldades. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Então está aqui ele nos ensinando. E depois o versículo, a parte última do versículo 13 aí fala, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. O que é isso aí? Adoração de novo. Então a minha oração começa adorando, termina adorando. Como é que é a estrutura dela mesmo? Eu adoro a Deus, depois eu peço, depois o perdão, depois pede o livramento e termina adorando. Isso é que é orar. Ele estava ensinando, era isso. Era a estrutura, o que eu devo fazer. Depois ele dá para nós os detalhes do perdão que eu falei para vocês. Os versos seguintes, a oração terminou, a última, o amém, aí ele começa a explicar por que aquilo é tão importante. Mateus 6, o 14 e o 15. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, o verso 15, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, o perdão é uma condição, né? Porque eu tenho que perdoar para ser perdoado. É isso que ele quis dizer aqui, foi isso que ele disse com todas as letras, tá? Bom, o capítulo 6, o verso 6, antes da oração, ele fala, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então ele está chamando para uma intimidade da oração também. Não quer dizer que não tenha oração pública, que o crente não possa fazer, o cristão não possa fazer a oração pública. Pode, ele mesmo fez várias vezes. As pessoas faziam, lá em Lucas capítulo 1, verso 10, fala, toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Não, o povo de Israel vai lá para aquele muro, né? Ali atrás, ali, ó, vocês vão ver o muro lá, o tanto de gente orando lá, tá? Orando, oração junto, coletiva, oração pública. Mas aqui ele está chamando a pessoa para ter um particular com ele, para fazer uma intimidade, né, um lugar secreto com ele, para que ele possa falar mais ao coração da pessoa. Então, você tem que ter o seu momento com Deus, tem que tirar o seu momento com Deus, seja dentro da igreja mesmo, né? Você pode fazer ali aquele momento de intimidade com Deus, porque ali também é um lugar para isso, né? Então, nós fomos convidados para esse momento íntimo de oração pelo próprio Senhor Jesus, né? No capítulo 6, versículo 6. Esse tipo de oração pressupõe e nos assegura algumas coisas. Primeiro, motivações corretas na oração. Já mostrei para vocês que a motivação é um pouco errada. Às vezes a gente só pede. E a outra coisa grave também é a questão de hipocrisia, né? A questão de ser visto pelos homens, a questão de publicidade, porque realmente é uma coisa admirável, uma pessoa orando, né? E tem gente que sabe disso, aí ele faz aquelas orações bonitas, mas só para agradar as pessoas, não é um momento de intimidade com Deus. Né? No verso 5, capítulo 6, verso 5, isso tudo está em Mateus capítulo 6, tá? Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé na sinagoga e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Então, aquela oração ali é uma oração para publicar, para mostrar para as pessoas que ele sabe orar, que ele está orando, que ele está na presença de Deus, que ele é uma pessoa piedosa, ou coisa desse tipo. E isso daí afasta a pessoa do verdadeiro motivo da oração, que é aquela estrutura que Jesus nos ensinou ali atrás. Uma outra coisa é uma confiança verdadeira no Senhor. Quando a gente vai para aquela intimidade com Deus, né, a gente tem uma convicção, tem uma confiança maior em Deus. Salmo 55, versículos 16 e 17, diz assim, eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. O Senhor me salvará. Ele está falando com Deus, está orando a Deus. Essa oração é linda, né? De tarde, de manhã, meio-dia, eu orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Veja, essa
ousadia de entrar na presença do Senhor é uma ousadia boa, tá? É isso que ele espera naquele momento, né, de intimidade, de oração que nós devemos ter com ele, tá? E algumas coisas que nós podemos fazer para potencializar a nossa oração. É possível a nossa oração ficar mais potente, mais forte? Sim, é possível. Né? Eu vou citar 3 coisas aqui. A primeira é o jejum. A Bíblia fala que tem caça de demônio que só sai com jejum e oração. Tá? E o jejum, apesar de que eu vou fazer um vídeo só do jejum, vou explicar o jejum para vocês, né? Mas eu vou pegar aqui no trecho que eu estou, Mateus 6, vou pegar o verso 16, diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Na verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Então, não é para a gente ficar com uma aparência de humilde, com aparência de piedoso, com aparência, é para a gente ficar com um coração piedoso. O jejum ajuda nisso, né, a nós quebrantarmos, né? Vou falar dele depois, tá? O segundo, potencialização é em nome de Jesus. Ele mesmo nos ensinou, né, que nós deveríamos pedir no nome dele. Eu vou mostrar o versículo para vocês, não vou só ler, tá? Que é esse de baixo aqui, 14, verso 13, capítulo 14, verso 13 e 14 do Evangelho de João. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, nós temos que pedir ao Pai, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, nós pedimos ao Pai em nome de Jesus, tá? Nós solicitamos ao Pai em nome de Jesus. É isso que ele nos ensinou. Então, no nome de Jesus, nós podemos potencializar, porque foi o que ele ensinou, né? João 14, versículos 12, 13, 14, tá? Depois você lê lá, né? Para gravar bem. Terceira coisa é a ação de graça, tá? A atitude de alguém, né? A ação de graça é a atitude de alguém em reconhecimento ao favor do Senhor. Uma atitude que você toma e faz uma ação de graça. No livro de Efésios, né, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 6, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica com ação de graças. Olha, a oração em forma de súplica e com ação de graça, esse não tem como dar errado, tá? Então, eu posso potencializar isso usando as ações de graça. Que falarei também das ações de graça, senão o vídeo fica muito grande, então eu falo de jejum separado, falo da graça separado, né? Oração separado, adoração separado, cada um separadamente, tá bom? Bom, e tem mais alguns mandamentos relacionados à oração, tá? Vigiai, pois, em todo tempo orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Então, muitas coisas que vão acontecer, eu posso orar e vigiar para que o Senhor me dê o livramento diante dessas coisas que irão acontecer. Aqui está uma necessidade de orarmos sempre para que isso venha nos beneficiar e nós possamos ser livres desses problemas. Também para não cairmos em tentação, né? Porque a gente já começou a falar disso lá na oração. Vigiar e orar, está em Mateus, capítulo 26, lá no finalzinho de Mateus 41, tá? Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, por que a gente tem que orar para não cair em tentação? Porque nós somos seres humanos. Nós somos fracos. E precisamos dessa força aí, né? E precisamos orar e colocar isso e confessar ao Senhor que nós somos fracos, porque senão daqui a pouco nós estamos achando que somos fortes, né? No jejum eu falo disso também, tá? Orar pelas autoridades é uma coisa importante, porque se a minha oração for oração egoísta e orar só por mim mesmo, então eu estou com problemas, tá? Olha o que Paulo ensinou a Timóteo: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Não só por eles, mas por todos os homens. Aí ele detalha, pelos reis,
e por todos que estão em eminência, por todos os tipos de autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Porque as ações desses reis, dessas pessoas aí, têm efeito sobre nós. Como tem efeito sobre nós, nós temos que orar, independente de partido, de ideologia. Quem está no governo, nós temos que orar por eles para que nós tenhamos uma vida boa. E às vezes nós negligenciamos isso e todo mundo sofre com isso, né? Já imagina Israel todo tem que orar pelo rei Acabe, misericórdia, mas é a ordem de Deus. Nós temos que orar para que as maldades deles não nos atinjam, pelo menos, né? Então temos que fazer orações por todos os homens, e especialmente pelas autoridades que têm ordens para nós orarmos pelas autoridades por toda a Bíblia. E pelos inimigos, né? Porque é um assunto chato isso, né? Falar de oração pelos inimigos, mas é ordem também. A pessoa que consegue orar pelos inimigos, esse aí é crente. Esse aí tem bons acordos com Deus, tá? E a nossa relação é medida por acordos. Como é que está a sua oração? O que eu tenho recebido? Será que eu não estou orando errado? Será que eu não estou fazendo errado? Eu não estou conseguindo. Eu oro e não acontece nada. Então, reveja aí, ó. Olha o que Jesus ensinou, tá? No Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 28, diz assim: bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniem. Então, em vez de maldizer as pessoas que estão nos maldizendo, nós bendizemos as pessoas que estão nos maldizendo, e orando pelos que nos caluniam, pelos inimigos, pelas pessoas que são contra nós. Tá? É essa a regra de Deus. Para terminar, eu vou deixar os versículos 14 a 16 de Tiago 5, porque Tiago deu uma orientação boa sobre oração também. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Orai uns pelos outros para que sarareis. Então, orar pela cura. Orar pela cura. Então está dizendo para chamar ali os oficiais da igreja e orar e ungir com azeite e mandar a enfermidade embora. É uma obrigação do cristão orar pelos doentes. Porque a fé, a oração da fé desse oficial da igreja, se ele é uma pessoa que conhece a oração, que conhece o Deus que ele serve, essa oração vai fazer o efeito desejado aí sobre os doentes. Tá bom? Então eu termino a minha parte da oração aqui e continuamos em um próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.